nós iremos estudar sobre a perseguição. Perseguição essa que levou cristãos no passado a sofrerem e a pagarem com a sua própria vida, através da sua fé, através da sua convicção da palavra de Deus. Muitos foram perseguidos até a morte. Vocês não têm noção do quanto a palavra de Deus ela foi perseguida para chegar até a nossa vida, para chegar até nós. Jesus revelou, queridos, aos discípulos a experiência de seu povo desde o momento em que ele seria levado ao céu até a ocasião de seu retorno em poder e glória. Vendo o futuro distante, os olhos de Jesus detectaram a tempestade impetuosa que assolaria seus seguidores nas eras seguintes de perseguição. O paganismo previu que se o evangelho triunfasse, os próprios templos, altares, seriam totalmente destruídos. Por esse motivo, convocou suas forças para acender o fogo da perseguição. As posses dos cristãos eram levadas e eles expulsos de seus lares, e muitas pessoas, nobres, escravas, ricos e pobres, instruídos e ignorantes, foram mortas sem a misericórdia. Queridos, muitos foram jogados às bestas selvagens ou queimados vivos em anfiteatros. Alguns foram crucificados, outros foram cobertos com pele de animais selvagens e lançados à arena para serem despedaçados por cães. Muitos, aqueles dias, os momentos de aflições, de agonia, se lembraram das palavras do Mestre, de que deveriam se alegrar quando fossem perseguidos por Cristo. Mateus 5, 11, 12 diz: grande seria seu galardão no céu, pois estavam sendo perseguidos da mesma maneira que os profetas antes deles foram perseguidos. Mas diante de toda essa perseguição, diante de toda essa dor e agonia que o povo de Deus passou no passado, cânticos de triunfo se erguiam no meio das chamas crepitantes. E pela fé, os mártires viam Cristo e os anjos olhando para eles com o mais profundo interesse e aprovando sua firmeza. Uma voz vinha do trono de Deus dizendo para esses homens, mulheres, crianças, jovens e adolescentes: sejam fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Os esforços de Satanás para destruir a igreja de Cristo, usando violência, foram todos em vão. Louvado seja o Deus de Israel. Ele podia até matar, queridos obreiros de Deus, mas o evangelho continuava a se espalhar e seus seguidores aumentavam, a ponto que certo cristão disse: quanto mais nos ceifam, mais cresce em número o sangue dos cristãos, pois é semente nessa terra. Por esse motivo, Satanás fez planos de guerrear com mais sucesso contra Deus, ficando seu estandarte dentro da igreja cristã, a fim de obter por meio do engano aquilo que não conseguia pela força. A perseguição terminou, e em seu lugar vieram os atrativos da prosperidade e das honras mundanas. Por fim, a maioria dos cristãos consentiu, melhor dizendo, em baixar os padrões. A união entre o cristianismo e o paganismo foi estabelecida nessa terra. E duas classes de pessoas agora, dali por diante, haveria na história do cristianismo. Sempre houve duas classes entre aqueles que alegam seguir a Cristo. Embora algumas pessoas estudem a vida do Salvador e se esforcem evidentemente para corrigir seus defeitos e se conformar com o padrão, outros repelem verdades claras
e práticas que expõem seus erros. Mas, diante de tudo isso, dos dias de Cristo até hoje, seus discípulos fiéis têm despertado ódio e oposição da parte daqueles que amam e praticam o pecado. Queridos, a religião de Cristo, se aceita e obedecida, espalharia paz e felicidade por toda a terra. Era a missão de Jesus nos reconciliar com Deus e uns com os outros nesta missão. No entanto, a maior parte do mundo está sob o controle de Satanás, o mais amargo inimigo de Cristo e da humanidade. O Evangelho apresenta princípios de vida completamente opostos aos hábitos e desejos das pessoas, e elas se levantam contra essa mensagem, odeiam a pureza, que condena o pecado, e perseguem aqueles que proclamam suas santas prerrogativas. E é nesse sentido que o Evangelho é chamado de espada. O Salvador disse: lembrem-se das palavras que eu lhes disse, nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Aqueles que são chamados a suportar tortura e martírio estão apenas seguindo os passos do amado Filho de Deus nesta terra. Os justos são colocados na fornalha da aflição para que sejam purificados. Seu exemplo convence os outros à realidade da fé e da piedade, e sua vida coerente condene os ímpios e incrédulos. Deus permite que os maus prosperem e revele o ódio que sentem pelo Senhor, para que todos possam conhecer sua justiça e misericórdia. Quando ele os destruir por completo também, Deus punirá cada ato de crueldade contra seus fiéis, como se tivesse sido praticado contra o próprio Deus e contra o próprio Cristo. Queridos, essa manhã de sábado, a palavra de Deus, a palavra profética inspirada por Deus, nos chama a dar mais valor à nossa vida hoje no cristianismo. E eu convido você esta manhã de sábado a refletir sobre a perseguição e sobre as grandes trevas enfrentadas pelos nossos irmãos no passado. Assim como a igreja do Senhor triunfou, e é a igreja militante, que possamos também fazer a escolha de que lado nós estaremos nesse grande conflito entre o bem e o mal. Querido, nesse momento eu convido você a finalizarmos o programa esta manhã, orando e agradecendo ao nosso Deus. Pai nosso que estás nos céus, ó Deus, santificado seja o teu santo nome, Senhor. Coloca em nosso coração o desejo de fazer parte do teu exército nessa terra. Conduz a nossa vida, Senhor. Nos perdoa. Nos dá, ó Deus, o privilégio de anunciar nos quatro cantos desta cidade que ainda há uma verdade a ser pregada. Que há um povo, Senhor, que prega a verdade da tua palavra. Fala conosco. Nos despedimos, Senhor, em paz, na tua santa presença, aqui do programa Voz da Profecia, pedindo a tua bênção sobre cada lar, cada família. Te oramos em nome de Jesus. Amém.